A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Nós vamos estudar a nossa lição de número 42. Estamos estudando esse semestre sobre a família cristã. Então, o nosso tema geral é a família. E hoje nós vamos falar sobre interação. A urgência da interação no seio da família. O título da nossa lição de hoje é A interação no combate aos males desse tempo. Nós temos falado sobre vários aspectos que uma família cristã deve ter como norma, como regra. E não só a família cristã, todas as famílias devem ter essas regras para que seja uma família alicerçada, uma família que tenha compromisso entre os seus membros. E o nosso texto hoje, texto básico da nossa lição, se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse é o texto básico da nossa lição de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre interação. O que é interagir? Interagir é exercitar juntos, conversar um com o outro, trocar opiniões, entender um ao outro. Neste texto de Gálatas, Paulo nos adverte a viver de maneira equilibrada, na orientação do Espírito de Deus, acima de tudo, sem egocentrismo, levando em conta a vontade do Pai, que nos ordena na sua lei a praticar o amor ao próximo. Paulo nos apresenta o lado carnal, com suas atitudes corrosivas, pecaminosas, e também nos apresenta o fruto do Espírito, que é o lado espiritual, com suas características, que por sua vez produzem vida.
Assim nos convida a uma vida guiada pelo Espírito. Ele nos convida a tomar uma posição de ter uma vida santa com Deus. No lar, os pais que escolhem andar no caminho da orientação bíblica, eles terão maiores oportunidades de encaminhar seus filhos a uma vida equilibrada, crescendo num lar onde existe compreensão, entendimento e o modo de ser de cada um é entendido, é levado em conta, conversando entre si, interagindo, vivendo em amor. Isso é que é uma família que interage. Então, a urgência de interação no seio da família nos nossos dias de hoje. Então, para haver entre pais e filhos harmonia, respeito e, acima de tudo, laços, afetos, né? Afeto mútuo, é preciso convivência diária, presente, próxima, para que haja o seu lado afetivo com o papai e com a mamãe. É preciso que você tenha o papai e a mamãe perto de você, no cotidiano. E para que os pais também amem os seus filhos de maneira correta, afetivamente, é necessário que os filhos estejam presentes e os pais também estejam presentes, interagindo, vivendo em comunhão. Os pais precisam conhecer verdadeiramente os seus filhos para guiá-los. Tem muito pai que não conhece o seu filho. Vive de aparência, tanto o papai com os filhos quanto os filhos com os pais. Aparentemente eles se acham maravilhosos, mas não se conhecem verdadeiramente, porque não interagiram, não viveram em comum. Então essa tarefa não é fácil porque demanda tempo, demanda paciência. Por quê? Porque cada ser humano no mundo, ele é único, não existe cópia de ser humano. Podemos ter vários filhos, mas cada um é único. Ele é um só no mundo. Os filhos não são cópias uns dos outros, tampouco são cópias dos pais. Não existe isso. O ser humano é criado único. Deus não tem forma. Então, manter-se perto dos filhos, interagindo com eles, buscando entendê-los, para formar neles um caráter firme, é de importância fundamental. Precisa-se conhecer o filho, conversar com o filho, entender o modo de agir do filho, de pensar, para que possa guiá-lo a um bom caminho. Não só a mamãe. Muitos lares, deixam a responsabilidade de guiar, de orientar os filhos, de ensinar para a mamãe. Muitos pais fazem isso. Não só a mamãe, mas o papai. O papai precisa brincar com os filhos, acompanhá-los no desempenho escolar, sempre conversar abertamente com eles, passear em família, ou mesmo o pai e os filhos, ou a mãe e os filhos. Mesmo que essa tarefa seja difícil, seja penosa, é necessário. O pai precisa ter intimidade com o seu filho. Muitos pais deixam para as mães acompanhar os filhos na escola, olhar o dever de casa, acompanhar a frequência dos filhos, o desenvolvimento escolar deles, mas o papai precisa estar presente. O papai precisa tomar conhecimento dessas coisas, não só a mamãe, são os pais. A convivência entre pais e filhos sempre foi um grande desafio. Desde o princípio nós vemos os desafios da convivência paterna. E muito mais hoje, nos nossos dias, em que a vida profissional exige cada vez mais esforço e tempo dos papais. Hoje em dia, infelizmente, não só do papai, mas da mamãe também. O papai é ocupado por um lado, a mamãe é ocupada por outro. Então é difícil.
Nós sabemos que é difícil, mas é necessário. O vínculo entre pai e filho precisa se fortalecer para que se crie confiança, afetividade e também respeito. E não é respeito do pai pelo filho ou do filho pelo pai, é um respeito mútuo. O que se pode construir em simples ações, em momentos tão simples como tomar um sorvete, fazer um passeio na praça, fazer uma brincadeira em casa, no lar. Esse tempo de qualidade não será esquecido e produzirá vida. É nesse tempo que a família se fortalece. São nesses momentos e cria laços de amor que vão resultar na formação do caráter na vida dos filhos. A infância, a adolescência, a mocidade passam muito rápido. A criança cresce e perde a inocência depressa demais. Por isso torna-se urgente essa interação no seio da família. Estudando esses pontos foi que o pastor Cioli trouxe essa série de lições sobre família para que nós estudássemos na Escola Bíblica Dominical, por causa da urgência que a família tem de resgatar todas essas coisas. O Salmo 90, versículo 10, nos diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés viveu 120 anos e considerou a sua existência como um voo, ou os seus dias breves demais. Paulo nos afirma em Efésios 5,16, ele diz: os dias são maus, nos aconselhando, e também aos Efésios na época, a respeito da vida em comunidade, os deveres conjugais, os deveres dos pais e dos filhos. E nesse contexto, ele nos lembra a urgência da família na proximidade dos seus membros, aproveitando cada momento fugaz dessa vida tão passageira, tão breve. Então foi por isso que o pastor Cioli achou necessário trazer à tona este problema, a interação no seio da família. Nossa lição hoje vai nos instruir sobre a importância desse precioso tempo em família, que necessita urgentemente de ser restaurado conforme a visão bíblica. Ouvimos constantemente na realidade presente nos nossos dias, Tempo é dinheiro. E torna-se cada vez mais necessário na sociedade a alta performance profissional em tempos que tudo muda e se moderniza do dia para a noite, numa velocidade quase impossível de ser acompanhada. Então é o que a gente mais se ouve hoje em dia: tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E a formação profissional, cada dia, exigindo mais da pessoa. Os pais passam mais horas se dedicando ao trabalho, que eles acabam sacrificando tempo em família. O espaço entre pais e filhos torna-se mais distante. As crianças a cada dia vão para a creche mais cedo. Quando antes eles não se distanciavam dos pais aos 3 ou 4 anos,
para a educação infantil. Hoje eles chegam ainda bebês na escola. Antigamente, nossos filhos iam para o jardim da infância com 3, 4 anos. Hoje os bebês já praticamente nascem no berço da creche. Crianças tão pequenas, interagindo com pessoas estranhas, sem identificação com o seu papai, com a sua mamãe, cada vez mais ausentes, mais ocupados, sem tempo por vezes até da convivência entre o próprio casal. E isso é terrível. Vem dessa situação a falência do casamento, por causa da convivência conjugal reduzida, e que a Bíblia mesmo condena. O casal não deve se afastar um do outro. E tem casal que praticamente não se vê, a mulher trabalha de dia, o homem trabalha de noite, ou vice-versa. E os filhos ficam na escola, ficam na creche, e isso é terrível para a família. Mas é uma realidade que nós vivemos hoje. Então o casal precisa de interação entre si, tanto quanto interação com os filhos. Para um crescimento do convívio familiar de qualidade, é preciso proximidade. Tempo gasto em compartilhar experiências, ensino dos valores morais, espirituais, e essa troca de conhecimento entre pais e filhos. Isso é necessário. Pais e filhos precisam compartilhar experiências de vida, edificando-se mutuamente, aprendendo a um ouvir o outro, compreender o outro com afeição, consciência do valor de um e de outro. Nós sabemos que hoje os filhos retêm muito conhecimento, às vezes o pai não tem tanta experiência quanto o filho, então troquem as suas experiências. Não é só o papai que ensina, o filho às vezes nos ensina algumas coisas também, e isso é maravilhoso. Então, um tempo de qualidade no lar tem sido duramente reduzido. Famílias fragmentadas, onde pais e filhos na corrida pela subsistência mal se encontram e não convivem mais. Há filhos que só vêm em casa para dormir, quando chegam os pais já estão dormindo. Há pais que vêm em casa só para dormir, os filhos já estão dormindo. Eles não se encontram. Esse tornou-se o grande desafio a ser vencido pela família cristã e por todas as outras também nos dias atuais. Remir o tempo. Um problema da sociedade hoje é o tédio e a ansiedade. Como é que nós podemos vencer o tédio? Como é que nós podemos vencer a ansiedade? Nós vivemos numa geração altamente irritada e a tendência é o isolamento, onde as pessoas se aborrecem com tanta facilidade devido ao alto padrão exigido de cada um neste tempo. Então o trabalho, a escola, suga a vida das pessoas de tal forma que o tédio dessa vida cotidiana afeta em muito a convivência familiar. Hoje em dia nós sabemos que a vida está estressante. O aumento indevido do uso das redes sociais, do celular, do tablet, da navegação na internet, restringe a convivência no lar, o diálogo entre irmãos, entre pais e filhos. E esses diálogos acabam por ser considerados enfadonhos e sem sentidos. Por quê? Porque não há mais costume de dialogar com o papai e mamãe e nem os irmãos entre si. É cada um na sua.
Jó no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Essa é a versão da NVI. E na versão atualizada ele diz: a minha alma tem tédio de minha vida. Nós sabemos o que Jó passou, o momento que ele estava passando. Esse é um exemplo bíblico de aborrecimento profundo pelo momento vivido por Jó. Ele sentiu o peso do tédio ao viver, os graves problemas de enfermidade, de solidão, de abandono. Ele sentiu isso na sua alma, essa amargura. E sempre existirão momentos assim na vida do homem, problemas, provações, enfermidades. E nos dias atuais, nos parece se acentuar em um nível elevado demais. Temos vivido tempos muito ruins, dias maus, dias enfadonhos. O brasileiro ele vive ansioso, nossa realidade é de desesperança. A ciência afirma que essa situação vivida desgasta as células nervosas, desequilibrando o funcionamento do cérebro, afetando o bem-estar da pessoa. Foi publicado no jornal da São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 23 de fevereiro de 2017. Vocês imaginam? Isso tem o quê? 3 anos. E a realidade hoje está muito pior do que em 2017. Então a Organização Mundial da Saúde nos diagnosticou como o povo mais estressado do mundo. O brasileiro é o povo mais estressado do mundo. Isso traz para as famílias um desafio, porque tem prejudicado tanto o lar quanto a sociedade. A família, ela precisa de saúde emocional. O homem tem necessidade de estar emocionalmente saudável para ter uma vida melhor, um bem-estar melhor. Então, para que uma família se sinta amada, é preciso manter a unidade, ter relacionamentos fortes entre os seus membros, demonstrando cuidado uns com os outros, vivendo tranquilos, sem transtornos, sem incompreensão, sem disputas. A convivência amorosa entre pais e filhos é que vai formá-los para sobreviver na sociedade e ser úteis, tanto no lar quanto lá fora, para si mesmo, para o próximo. É preciso essa convivência amorosa com os filhos. Então a Bíblia afirma que a família no lar é uma agência de ensino, de formação de valores. É com os pais que os filhos vão aprender a comportar de modo digno, respeitar as leis humanas e espirituais, se manter nos seus limites e também defender o seu território. A pessoa tem que aprender a se defender no mundo, de modo correto, sem entrar no limite do outro. Então, o chamado grande mandamento pela lei está registrado. Lá em Deuteronômio 6, de 6 a 8, diz assim: todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse com elas. Quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Era costume dos judeus escrever partes da Bíblia, e colocar no filactério, que era aquela coisa que eles colocavam na testa, amarrava no pulso. Nós não precisamos disso hoje. E na verdade o Senhor falou assim que estas palavras que eu estou ordenando na minha lei esteja no teu coração, para que você passe para a geração futura. Então, quando nós entendemos
essa palavra, interpretamos esse dito do Senhor, nós compreendemos que a todo momento, que se fizer necessário, temos que ensinar o que recebemos do Senhor como instrução para a vida. Onde está a instrução que recebemos e que devemos passar para os nossos filhos? Está na palavra de Deus. Interagindo com os filhos, com os irmãos, trocando experiências, ouvindo, falando na hora certa, tendo momentos agradáveis, num diálogo sincero e edificante. É com persistência, com amor. Precisamos aprender a ouvir e entender e também falar com sabedoria, na hora certa. As famílias têm se distanciado de tal forma que não há mais uma convivência saudável entre seus membros e muitos estão doentes emocionalmente. Quantas pessoas hoje estão doentes emocionalmente? Tantos que nos rodeiam estão desequilibrados, tristes, abatidos, estressados por causa dessa situação. Estudos mostram que o isolamento familiar traz problemas de saúde, por vezes reduz até a vida das pessoas. Famílias estruturadas, onde há relacionamentos satisfatórios, produzem vidas felizes, pessoas equilibradas, pessoas saudáveis, emocionalmente sadias. O ser humano necessita de interação social e também familiar para se manter emocionalmente equilibrado e saudável. O Salmo 133:1, Davi, ele exalta a comunhão do povo de Deus como família. E muito mais é necessário que seja assim no seio da família secular. Ele diz lá, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, como é bom, como é agradável quando uma família é unida, é uma família que se ama, vive juntos, acudindo um ao outro. Isso é tão bom, isso é tão agradável. Irmãos, a família de hoje, ela precisa urgentemente de buscar interação dentro do lar. A distância que se fez neste tempo, acelerado, entre os familiares é perigoso e é destruidor de vidas. Hoje todas as pessoas parecem ter o mesmo discurso. É sempre o mesmo dito, falta de tempo, agenda apertada, compromissos no trabalho, corrida nos compromissos acadêmicos. Mas todas estas coisas não podem e nem devem fragmentar os laços familiares, isolando um dos outros. Preciso resgatar o tempo, desfazer costumes e, por vezes, renunciar até compromissos menos importantes em prol do bem-estar no lar, em prol de poder estar presente na mesa, na hora da refeição, numa tarde, numa conversa boa e agradável. Família unida garante e perpetua os valores eternos e se constitui uma família de formação, de comunicação, de cidadania, de acolhimento, de recomeços, de limites, de equilíbrio, de interação. Nós já estudamos em cada lição, cada item desse, e todos são necessários no seio da família. Então são todos esses fatores que nós já estudamos, precisam ser restaurados pela família. A saúde emocional de cada um será atendida como prioridade quando resgatarmos esses valores. Porque sem o equilíbrio emocional, tanto a família
quanto a sociedade se perde. O ser humano precisa estar equilibrado emocionalmente, para que ele esteja também equilibrado espiritualmente. Nós precisamos resgatar todas essas coisas no seio da família. Que o Senhor possa nos abençoar como cristãos verdadeiros, para que nós, que temos essa verdade em nós, possamos passar para aquele que não tem. Que a igreja proclame essas verdades para as famílias que ainda necessitam de conhecer o plano de Deus para a família. Que o Senhor nos abençoe.